Tudo muito chocante. 12 anos após o massacre que matou 12 adolescentes em uma escola de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, familiares prestaram homenagens às vítimas. Matheus Coelzer de volta por aqui. Como foi o encontro? Um caso difícil de se esquecer que aconteceu aí no Rio, muito traumatizante também, não, Matheus? É verdade, Adriana, mais uma vez um ótimo dia para você. Essa situação que causou, né, uma situação de muita perplexidade por parte de todos os moradores e principalmente dos pais, né, desses 12 adolescentes. E 12 anos depois, essa situação ela ainda é vista com muita preocupação por parte de toda a sociedade aqui do estado do Rio de Janeiro. Ontem, um movimento foi feito em frente à Escola Municipal em Realengo, onde aconteceu essa tragédia. Os pais, amigos, né, os familiares foram em volta às 12 estátuas que foram criadas em homenagem a essas 12 vítimas, foram com cartazes, flores, prestar as homenagens e cobrar também das autoridades há uma questão ligada à segurança nessas escolas, né, para que casos como esse possam ser evitados. Esse caso aconteceu na época quando um jovem de 23 anos invadiu a escola e disparou contra esses estudantes e logo depois, com a chegada da polícia, ele acabou tirando a própria vida. Ou seja, os familiares, os pais vêm cobrando das autoridades um rigor na segurança dessas escolas justamente para evitar novos casos, tantos novos casos que surgiram, né? A gente falava aqui na programação da Jovem Pan a respeito do caso da creche em Blumenau, em Santa Catarina, e a gente destaca aqui também no Rio de Janeiro que na última semana os casos de violência aumentaram, inclusive depois de uma incursão feita pela Polícia Militar em uma escola municipal, Elis Regina, no complexo de favelas da Maré. Os policiais militares e civis foram também recebidos a tiros nessa incursão que aconteceu no local, onde 16 homens foram presos. E o que chamou muito a atenção foi justamente a presença dessas crianças, os pais muito preocupados, porque isso aconteceu minutos antes dessas crianças chegarem até a escola, ou seja, por muito pouco, uma outra tragédia poderia ter acontecido naquela escola Elis Regina, escola municipal, isso no complexo de favelas da Maré, mais especificamente na favela Nova Holanda. E aqui no Rio de Janeiro se tem uma preocupação por parte das autoridades, inclusive na Alerj, um projeto de lei está sendo discutido para que policiais, pessoas ligadas a órgãos de segurança pública possam reforçar a segurança nas escolas aqui da capital fluminense. Se busca também o auxílio de psicólogos e também pessoas ligadas ao serviço de assistência social, justamente para poder dar um suporte nessas escolas, principalmente nas comunidades e nas favelas, onde se tem um registro e um aumento da questão ligada à segurança, a falta também de efetivo, segundo o que alguns pais falaram. Então, esse final de semana também se teve esse momento de homenagem às 12 vítimas, né, que aconteceu nessa grande tragédia em Realengo, momento de relembrar e também cobrar das autoridades um rigor na segurança, principalmente na Zona Oeste e na Zona Norte, aonde aconteceram esses fatos nos últimos tempos. Adriana. Claro, lembrança de muita dor. Matheus Coelzer volta já já aqui com a gente. Roberto Mota, por parte dos familiares, a tentativa de superar o trauma, seguir suas vidas, né, sem os seus parentes, tendo que conviver, né, com esse fato, com esse ocorrido. E por parte das autoridades o desafio, né, para que outros casos semelhantes não venham a acontecer, tendo em vista, inclusive, a quantidade de episódios que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos e que a gente, mesmo à distância, acompanha com muita dor também e preocupação. Exato, Adriana. Quem é vítima de crime no Brasil ou tem algum familiar vítima de crime sofre duas vezes. A primeira vez é quando acontece o crime e o segundo sofrimento é quando descobre que o criminoso vai ficar impune. Porque é isso que acontece no Brasil. Os criminosos no Brasil são tratados com leniência. Não importa qual for o crime que eles cometeram. Em breve, eles estarão de volta nas ruas. O Brasil não consegue manter criminosos, nem criminosos violentos, brutais como esses, presos por muito tempo. Então não adianta fazer discursos bonitos, liberar verbas, criar grupos de trabalho, reforçar a ronda escolar. O problema não está aí. Nesses casos que a gente viu aqui, tem duas questões envolvidas. A primeira é a falência do nosso sistema de justiça criminal,
que não consegue punir criminosos de forma adequada, não consegue manter esses assassinos presos. Repare que a gente não consegue nem condenar moralmente esses criminosos. Quando a gente descreve esses crimes, a gente diz: um menor esfaqueou a professora, ou um jovem de 25 anos atacou as crianças. Não é dessa forma que a gente deveria descrever esses crimes. A gente devia estar chamando esses assassinos como eles são, como criminosos brutais, assassinos, monstros. É dessa forma que a gente começa a virar esse jogo, condenando essas pessoas e tendo a coragem de dizer: não deveriam nunca mais estar de volta às ruas. Esse assassino, esse monstro de Blumenau, ele nunca mais deveria poder colocar os seus pés nas ruas, mas ele vai colocar. Pode anotar aí, em menos de 10 anos, aconteça o que acontecer, esse jovem de 25 anos estará de volta à sociedade. O segundo aspecto desses casos é o efeito de contágio. E aí a psicóloga tem razão. Muita gente desequilibrada, que quer notoriedade, decide imitar esses crimes. E aí começa a surgir um crime atrás do outro. Então, a gente tem que ter cuidado com a divulgação desses crimes, sim. Acho uma boa medida que não se divulgue o nome, nem se coloque a foto desses criminosos. E vale a pena lembrar, para encerrar o comentário, vários desses, entre aspas, surtos, na verdade, estão ligados ao uso de drogas. Então, isso é muito importante de ser lembrado, porque as drogas no Brasil são tratadas de uma forma muito leviana, mas elas podem estar por trás de vários desses casos. E, Mota, só mais uma questão em relação a isso, o uso das redes sociais, né? A psicóloga também fala sobre a necessidade de monitoramento, os pais podem participar disso, mas aí também deve entrar a inteligência policial, não é? Sim, Tiago, isso é um aspecto da questão, mas no Brasil ocorrem 40 mil homicídios todos os anos. Eu diria que uma percentual desses assassinatos que é motivada por atividade de rede social é minúscula. É lógico que esses crimes que aconteceram recentemente são chocantes demais, são brutais demais, eles desafiam muito o nosso senso de humanidade, mas isso não deve deixar que a gente faça uma avaliação equivocada do que está acontecendo. O problema do Brasil é a impunidade. Se esse criminoso de Blumenau, esse criminoso já tinha 4 passagens pela polícia, vamos refletir sobre isso. Se ele tivesse ficado preso, se ele ainda estivesse numa cela de prisão, as crianças estariam vivas. No entanto, dia e noite nós observamos ativistas de direitos humanos, pessoas do governo, autoridade, dizendo: prender não resolve. Teve uma especialista que sugeriu como solução para a crise de criminalidade do Rio Grande do Norte soltar os presos. O que acontece quando nós soltamos criminosos violentos nas ruas? Eles voltam a cometer outros crimes.